apresentação aqui. Joia. Muito obrigada novamente por estar conosco hoje. Eu vou colocar aqui a sua apresentação. Vamos lá. É isso aí. Beleza. Vou desligar o meu áudio e você fica à vontade aí para contar um pouquinho para a gente sobre a sua profissão. Obrigada. Legal. Boa noite, Lige. Boa noite a todos. Primeiramente, agradeço pelo convite, pela lembrança do meu nome. Agradeço a Isabela Hendricks pelo convite também, né, pela oportunidade de passar um pouquinho sobre a minha experiência e compartilhar algumas dessas histórias com vocês. Eu espero que seja proveitoso. Bom, eu vou falar um pouco hoje aqui sobre documentação da natureza, e por documentação entendam fotografia, vídeo e outros processos em que a ideia é trazer uma abordagem documental, né? E o poder das narrativas visuais na conservação. E com narrativas visuais, eu quero dizer contar histórias através da imagem. E antes de entrar efetivamente na palestra, né, eu queria contar um pouquinho para vocês sobre o meu percurso até aqui, né, para vocês conhecerem um pouquinho da minha trajetória profissional. Como a Lige falou, eu sou biólogo, sou mestre em ecologia, e dentro da academia, né, eu sempre tive um desejo muito grande de trabalhar com conservação, de ver o que a gente produzia ali dentro se revertendo em ações de conservação, né, virando, ou que pelo menos pudesse ser utilizado, né, seja por gestores de unidade de conservação, seja por órgãos ambientais competentes, sejam por empresas, mas que o que a gente produzisse pudesse, de fato, ter uma saída e ajudar no mundo real, de alguma forma, né, pudesse ter uma aplicação. E eu sempre, durante o meu percurso acadêmico, né, da graduação e do mestrado, eu sempre tive um certo incômodo com o distanciamento entre a academia e a sociedade, né, entre o que a gente produz no dia a dia da academia, no dia a dia da pesquisa, e o que de fato chega na sociedade toda, seja para subsidiar ações de conservação, ou seja, aquela informação que chega até as pessoas, né, através da mídia, das redes sociais. E isso sempre foi muito marcante para mim, né? Eu sempre tive o desejo de dar alguma contribuição para reduzir essa lacuna. E depois de concluir minha graduação e meu mestrado, né, eu trabalhei praticamente minha vida acadêmica inteira com ecologia de morcegos e cavernas. E eu já vinha com essa ideia, né, de tentar passar a minha produção acadêmica para a prática. E depois de concluir meu mestrado, eu passei um tempo trabalhando como consultor ambiental, né, como muitos biólogos em algum momento fazem também e até continuam nesse percurso para o resto da vida. E foi uma experiência importante para mim no sentido de ensinar um pouco sobre o funcionamento do mercado, né, para os biólogos, como que é na prática a gente utilizar o que a gente aprende, seja de identificação de espécies, de ecologia, de sistemática, e até aprender a escrever um relatório, né, que é voltado já para o diagnóstico ambiental, um diagnóstico de impacto, um monitoramento ambiental. Mas confesso que nesse período, enquanto consultor, eu também encontrei uma certa frustração ao perceber a limitação desses relatórios, a limitação dessas ferramentas do licenciamento ambiental para a conservação em si, né? Eu via que muitas vezes, independente do que a gente fazia ali, os relatórios, as licenças eram concedidas, né? Isso me trazia um certo incômodo. E durante todo esse período, eu fui percebendo que se eu queria, de fato, ter alguma influência sobre o mundo real, sobre a conservação,
sobre a gestão territorial, eu teria que abrir uma frente de diálogo com as pessoas, né? Se a gente quer tocar o mundo real, se a gente quer influenciar decisões, a gente precisa conversar com as pessoas, a gente precisa convencer a sociedade da importância daquilo, a gente precisa convencer os políticos da importância daquilo, os tomadores de decisão. E isso foi cada vez mais de encontro com a minha paixão pela fotografia, pelo vídeo, que já havia de muito tempo. Então, depois de ter terminado meu mestrado e durante esse tempo de trabalhando como consultor ambiental, fui pavimentando esse caminho para que eu pudesse trabalhar como fotógrafo, como documentarista de natureza e, acima de tudo, como divulgador de ciência. E aqui que começa a história que eu vou contar para vocês. Bom, esse tem sido o meu principal projeto há mais de 10 anos. Ele se chama Vidas Rupestres, uma história de resistência. Esse projeto, ele reflete um pouco da minha própria trajetória de vida. Eu sou mineiro de Belo Horizonte, né? Nasci aqui aos pés da Serra do Curral e aos pés do Espinhaço, essa cordilheira maravilhosa, né, que corta os estados de Minas Gerais e Bahia. Então, minha experiência de vida foi sempre muito ligada às montanhas, foi sempre muito ligada a esses ambientes rochosos, né, que a gente tem no quintal de Belo Horizonte, no quintal aqui de Minas Gerais e da Bahia. E então, essa foi uma história que veio para mim não por eu ter corrido atrás dela, mas por ela ter feito parte da minha vida, né? Então, depois de tanto estar explorando esse ambiente, estar conhecendo, estar passeando, estar pesquisando, né? Minha graduação e meu mestrado foram feitos nesse ambiente. Eu resolvi tentar transformar isso no meu principal projeto documental, de forma que ele virasse uma história com a qual eu pudesse sensibilizar as pessoas e passar uma mensagem para frente. Bom, o espinhaço, né, essa imagem que vocês estão vendo aí, o espinhaço, ele tem esse nome, né, foi dado pelos naturalistas lá nos séculos 18 e 19. Ele é a grande espinha dorsal do Brasil, tem esse nome por causa disso. E é uma cordilheira que ela se estende por 1.200 quilômetros dos estados de Minas Gerais e Bahia, né? Corta no sentido norte-sul os dois estados, e é uma paisagem predominantemente rochosa, né? São 1.200 quilômetros de rochas, de montanhas, né? Essa paisagem nua e crua, né? A rocha exposta, que é uma coisa muito chocante, muito bonita, e muito diferente também de outros biomas, de outras paisagens que a gente tem no Brasil. Apenas para contextualizar, né, o Espinhaço ele é a segunda maior cordilheira da América do Sul, né, só perde para os Andes, que tem em torno de 7.000 quilômetros de extensão. Então é uma cordilheira realmente monumental que nós temos aqui no nosso quintal em Belo Horizonte. Aqui algumas imagens só para trazer mais um pouco essa noção, né? A imagem de cima e do meio são da Serra do Cipó, pertinho, né? Embaixo já é o Parque Nacional das Sempre Vivas, já próximo de Diamantina. Então são paisagens deslumbrantes, né? Sempre com essas montanhas muito imponentes, né? Uma biodiversidade incrível. E foi esse o cenário que eu basicamente cresci, onde eu busco o meu trabalho, minha diversão, e que eu me apaixonei completamente ao longo da vida também. Essa imagem aqui agora é só para mostrar uma formação um pouco diferente das demais para vocês. Isso é o Morro do Painácio, na região da Chapada Diamantina, que é exatamente o extremo norte do Espinhaço, né? O Espinhaço ele vai começar na região do quadrilátero aquífero, né, onde está Belo Horizonte, Ouro Branco, Ouro Preto, Mariana, toda essa região, e ela vai estender até o norte da Bahia, nessa região da Chapada Diamantina. E como eu mencionei brevemente, os
os campos rupestres, eles vão recobrir essa cordilheira do Espinhaço, que é constituída basicamente por uma paisagem rochosa, né? Então, uma situação muito atípica em relação aos demais ecossistemas, né? Você quase não tem solo, é a vida literalmente crescendo sobre a rocha bruta. São paisagens rochosas, são montanhas despontando. É muito frequente a gente ver essas lascas de rocha despontando do solo, né? Parece uma coisa meio Nárnia, né? Senhor dos Anéis. E a vegetação, a vida, ela cresce sobre essas rochas. É uma coisa que chama muita atenção, né? É uma delicadeza da vida sobre a aspereza, né? Sobre essa secura, esse lado áspero das rochas. E uma questão evolutiva muito interessante, que para mim é o contraste mais lindo, né? E talvez a parte mais poética que a gente encontra no Espinhaço, é exatamente esse contraste entre a delicadeza da vida e a brutalidade das rochas, né? A rocha, nesse caso, ela representa a morte, né? Ela é o elemento seco. Toda a vida ali está sujeita a uma variação imensa de temperatura por dia, a um sol implacável, a ventos fortes, a uma desidratação muito grande. Então, é uma situação de hostilidade muito grande. Então, é quase que um dilema para a vida se estabelecer ali. E ela deve não só resistir a esse ambiente, mas deve se tornar parte das rochas para sobreviver, né? Isso, para mim, é a parte mais interessante. Aqui na esquerda, nós temos uma bromélia sobre um campo rupestre ferruginoso no Médio Espinhaço, no norte de Minas, que, para mim, quando eu fiz essa foto, ele lembra uma estrela do mar, né? Um ambiente completamente hostil, essas lascas de rocha, e essa bromélia, que é quase uma estrela do mar, desabrochando aí no meio, né? E na direita nós temos o Boquermanoila alvarengai, que é um sapinho endêmico do Espinhaço também, e um padrão de camuflagem absolutamente incrível, né? Isso mostra para nós que essa interseção da vida e das rochas e como que ele precisa se tornar parte do ambiente rochoso para estar ali também, né? E talvez a questão que sempre apareça, né, de dúvidas, de curiosidades com quem não tem familiaridade com esse ambiente é como que tanta vida, como que tanta diversidade, como que um ambiente tão belo pode ter surgido em cima de rocha, de um ambiente tão hostil, tão inóspito, né? E a resposta está exatamente no tempo, né? A Cordilheira do Espinhaço, ela é não só a segunda maior cordilheira de montanhas da América do Sul, como é também uma das cordilheiras de montanhas mais antigas do mundo, né? Enquanto os Andes, por exemplo, têm cerca de 5 milhões de anos de existência, são uma formação extremamente, muito recente, né? O Espinhaço, ele tem sua formação quase 2 bilhões de anos atrás. 1 bilhão e 800 milhões de anos. É muito tempo, né? Então, a formação dessas montanhas, ela coincide com o início da vida eucariótica, né? É muito tempo. E é tempo também para a evolução atuar, para a seleção natural atuar, e para que uma vida tão ajustada, tão específica, tão cheia de adaptações pudesse colonizar esse ambiente. Uma parte interessante dessa história também, né, é que ao contrário de outros continentes, outras massas de terra, tiveram uma movimentação muito grande em latitude, né, ao longo da história da Terra, essa região onde hoje o Espinhaço está localizado, ela se moveu muito pouco em latitude. Isso virou um refúgio climático para essas espécies. Então, o tempo é basicamente o segredo para que haja tanta vida num lugar tão hostil. E eu sempre gosto das frases do Guimarães Rosa, né? Para mim elas são, além de lindas, elas descrevem como
ninguém, esses ambientes que a gente tem no sertão de Minas e da Bahia, né, no Cerrado, o sertão é quando menos se espera, né? Como que um ambiente tão hostil a gente tem um ambiente tão incrível, tão cheio de vida. Não só de biodiversidade, né, falando de bichos e plantas, mas também do elemento humano. Bom, aqui apenas para entrar um pouquinho mais, né, esses campos rupestres, eles ocupam menos de 1% do território brasileiro, mas eles detêm 15% da diversidade biológica do país, só para dar uma noção dessa ocupação, dessa dimensão territorial, né, e da vida que ele abriga. Nesses ambientes, existe 40% de endemismo de plantas, né? 40% das espécies que são encontradas ali não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. E existem vários outros endemismos também, para insetos, para anfíbios, né? Então, além de rico, é um ambiente único. E essa unicidade da fauna e da flora tem levado alguns pesquisadores a propor os campos rupestres como um novo bioma para o Brasil, né? Isso ainda existe uma resistência da comunidade científica em aceitar isso, né? O campo rupestre ele é tradicionalmente tido como parte do bioma cerrado, mas existe já um movimento de tratar o campo rupestre como um bioma à parte. Então eu deixo aí o questionamento, né? Nosso mais novo, velho bioma, porque de longe o campo rupestre é a formação mais antiga que a gente tem no Brasil. Aqui algumas outras imagens, né, para ilustrar isso, desde as sempre-vivas, a perereca de pijama. Aqui nós temos a estactafeta, que é essa florzinha azul maravilhosa, que ela atua como um elo nos campos rupestres, né, oferecendo alimento, recursos para uma infinidade de animais diferentes, entre insetos e aves, por exemplo. Uma jararaca, nós temos a mariposa beija-flor, eu vou falar um pouco sobre ela depois também, um outro desdobramento desse projeto. E esse ambiente, ele não foi colonizado ao longo desse tempo só pela biodiversidade, só pelas plantas, só pelos bichos, né? Existe uma ocupação humana nesse ambiente que data de 12 mil anos, né? Lá do povo de Lagoa Santa, onde começou a descobrir lá no século XIX. Então, uma ocupação humana muito antiga, né? Que não são os índios, não tem nada a ver com os índios modernos, é uma ocupação muito anterior. E a parte interessante disso é que registros arqueológicos, né, muito antigos, de que datam entre 8 e 12 mil anos, que são encontrados aqui no Espinhaço, eles ainda se parecem muito com registros atuais que a gente tem de pessoas vivendo sobre as rochas também. Enquanto esse painel rupestre à esquerda, ele tem essa datação entre 8 e 12 mil anos na Chapada Diamantina, na imagem da direita, a gente tem um muro de uma casa, né, no Espinhaço Meridional, também no norte de Minas, que foi picoteado, foi escavado por crianças. E quando eu vi essa cena, isso me lembrou basicamente um petróglifo, né? É um registro rupestre, é um registro da vida das pessoas sobre as rochas, é um registro do cotidiano, das relações interpessoais, né? Da relação de vida, da relação com os bichos. Então é muito interessante como que ao longo de todo esse tempo de colonização do ambiente, algumas marcas se mantêm. E muitas delas dizem respeito diretamente à relação das pessoas com o ambiente rochoso. E aqui eu quero exemplificar um pouco disso, né? Desde esses moradores que utilizam os capins nativos, né? Usam de plantas nativas para fazer artesanato, para encontrar seu sustento, né? Existe a pesca nesses lugares, né? Ou seja, é um ambiente que fornece água também, então as pessoas, né? Existem várias comunidades de ribeirinhos, de tecelãs, de artesãos, de boiadeiros que já tem todo um estilo de vida intrinsecamente relacionado a esse ambiente dos campos rupestres e do Espinhaço. À direita, em cima, esse é o Sr. Nilson, ele foi meu guia
durante o meu mestrado lá no norte de Minas. O que está mostrando em mão é uma reconstituição que ele fez dos burrinhos de carga que passavam pela região na infância dele, né? Eles não tinham brinquedos industrializados, era uma região muito simples, muito pobre. Então, eles construíam os brinquedos com elementos da fauna, principalmente da flora, né, que eles encontravam nos campos rupestres. Ele reconstruiu isso na hora, durante um bate-papo nosso, e me mostrou. Eu achei absolutamente incrível isso, né? Mostra essa relação homem-rocha, né? Assim como a gente vê com a fauna e com a flora. Embaixo aí é um casebre, né, dos primeiros garimpeiros que chegaram na Chapada Diamantina e que literalmente construíam suas moradas, né, em meio às rochas, né, em meio a esse ambiente do espinhaço do campo rupestre. E isso tem reflexos não só no modo de vida das pessoas, né, mas em toda a questão da cultura popular, né, dos conhecimentos que são passados de geração em geração, na culinária popular, né, o que as pessoas se alimentam nesses lugares, de toda a construção cultural. Aqui na direita embaixo a gente tem o artesanato com capim dourado também associado a esses ambientes. Então, o ambiente rochoso, ele também se reflete em uma construção cultural muito particular, né? Existe uma identidade cultural associada ao espinhaço. E além disso, né, como se não bastasse toda essa riqueza biológica, geológica, o espinhaço ele é também a principal fonte de água para as regiões sudeste e nordeste do Brasil, né? Dali saem 16 bacias hidrográficas que só na região sudeste elas abastecem cerca de 50 milhões de pessoas e mais ou menos 90% de toda a região sudeste. Só para vocês terem ideia da quantidade de água que escorre dessas serras, né, dessas gentes. Isso porque muitas vezes as rochas são porosas. Elas absorvem a água da chuva no período chuvoso e vão liberando essa água ao longo do ano, né? Então é basicamente uma caixa d'água da região sudeste no Brasil e de boa parte da região nordeste também. Acontece que existem interesses muito conflitantes sobre o uso dessa paisagem rochosa, né? Enquanto eu tenho interesse de promover a cultura popular, a biodiversidade, o uso sustentável desses ambientes, né, a ocupação por essas comunidades tradicionais, existem grandes interesses corporativos na exploração desses ambientes também. Em especial, a mineração e a especulação imobiliária, né, que tem trazido perdas irreparáveis aos espinhaços, ao campo rupestre. Mas também existem diversos outros tipos de impacto, né? Queimadas ilegais, como a gente viu muito recentemente agora, né? Boa parte do Brasil ardeu em chamas, e o espinhaço não escapou disso. As próprias mudanças climáticas têm afetado muito os ambientes de montanha, né? Alterando a distribuição dos organismos, né? De bichos e plantas, principalmente endêmicos e mais sensíveis a variações de temperatura. A gente tem a invasão do ambiente por espécies exóticas, né, principalmente essas gramíneas exóticas, e também a plantação de espécies exóticas em alguns locais, né, seja para alimentação de gado, como é o caso dessas gramíneas, como a silvicultura, né, plantio de eucalipto, pinos, em cima das rochas, né, ou seja, degradando completamente o ambiente rupestre para outras atividades econômicas, né? Além do manejo indevido da fauna e flora, né? Como caça, coleta ilegal de orquídeas, né? E são danos muito grandes, né? Quando a gente fala, por exemplo, da mineração, que é indubitavelmente o maior impacto que incide hoje sobre o campo rupestre, né? Juntamente com a expansão urbana, a especulação imobiliária, mas a mineração, o estrago dela é um estrago irreparável, né? Você remove o substrato, você remove qualquer possibilidade de vida. E todas as pesquisas até agora indicam que esse ambiente ele não se recupera, né? Os esforços para restauração desse ambiente, eles têm, de forma geral, eles têm fracassado por uma série de razões da especificidade dos organismos. Então, é um ambiente que, uma vez degradado, ele
não volta a ser o que era. E só para exemplificar um pouco do dano disso, né, além do impacto direto, né, das cavas de mineração, ainda existe o problema das barragens de rejeito, né, que são imagens do rompimento da barragem de Mariana em 2015, né, durante o massacre da Samarco. E tem um grupo aí de jovens que deviam ter na época entre 16 e 20 anos, eu imagino. Essa cena me chocou muito, né, porque ela me passou um pouco dessa ideia da juventude roubada, né. Os meninos, eles estavam assim com uma cara de desamparo, né, de desespero, e eles estavam tendo que retirar a lama ou corpos, né, dos seus parentes de dentro de casa com as próprias mãos, porque as empresas mineradoras não prestaram qualquer tipo de auxílio, ao contrário do que eles propagam aí nesses comerciais na televisão. E a imagem embaixo à esquerda já me remete a uma coisa, a uma ruptura no tempo, né? Algo como se fosse aquele relógio que parou no tempo lá em Hiroshima e Nagasaki quando as bombas atômicas caíram. Essas cadeiras, né, um casal ali, ele representa a ausência, representa o tempo que parou para essas pessoas, né? Representa a morte. Então, é um impacto muito significativo sobre toda a vida no Espinhaço, né? Aqui na direita embaixo já é um garimpeiro nos dias atuais que ainda extrai diamantes dos rios lá na Chapada Diamantina, né? Então, o que eu quis trazer com essa imagem? Como que os mesmos ciclos de extração de metais preciosos, né, de ouro, de diamante, agora do ferro, como que são exatamente os mesmos ciclos que se repetem há tanto tempo e até hoje a gente não aprendeu com eles, né? A gente continua caindo no discurso desenvolvimentista, é o mesmo discurso que lá no século XVIII atacou completamente as nossas serras, deixou nossos rios contaminados por minério de ferro, por metais pesados, perdão, e deixou todo um legado, né, de pobreza, de miséria. A gente vê hoje essas desigualdades estruturais na população brasileira, né, principalmente relacionada à população negra. Isso tem diretamente a ver com a exploração mineral que houve aqui durante quase 400 anos, né? Porque houve mão de obra escrava, sobretudo mão de obra africana, né? E essas pessoas foram amplamente exploradas nesse local, e isso gerou uma estrutura de desigualdade histórica, né? Que perdura até hoje nas grandes cidades, né? Com o processo de favelização. Então, a mineração, ela trouxe um legado extremamente negativo, né? E sempre da mesma forma, explorando os locais, né? Extraindo da terra, removendo as pessoas do lugar, e deixando como legado buracos e água contaminada, e o lucro, como sempre, vai para fora, né? Assim como o ouro mineiro, o diamante mineiro estão hoje na Europa, o lucro do minério de ferro não fica aqui, né? Qualquer um que conheça Mariana, Brumadinho, Itabira, essas cidades muito afetadas por mineração, sabe o que eu estou falando, né? Que isso não trouxe desenvolvimento nenhum para a cidade e a população só fica com o ônus desse processo. Bom, então, esses usos conflitantes do ambiente deixam a gente numa sinuca, né? E a gente, que eu digo, enquanto sociedade, né? Então, o que a gente quer para o nosso futuro? A gente precisa tomar uma decisão aqui sobre o nosso quintal, sobre as nossas terras, sobre as nossas montanhas, sobre a nossa água, sobre o nosso futuro. Em cima, essa imagem ela foi feita em uma mina abandonada na Bahia, né? E essas figuras são figuras de esculturas de barro, né? Feitas por um ex-mineiro, um ex-garimpeiro, né? Cujo pai trabalhou como escravo até a década de 50 na Bahia, né? Ou seja, 70 anos após a abolição da escravatura, ainda tinham pessoas trabalhando em regime de escravidão dentro desse contexto da mineração, né? E cada uma dessas figuras de barro representa colegas desse mineiro, né? Colegas mortos
do trabalho. Então, é o legado que mineração deixou para ele. Em contraste com isso, né, embaixo eu deixo o que eu deixo os sorrisos do espinhaço, né? Eu deixo o alimento sem agrotóxico, o alimento de boa qualidade produzido pelas comunidades tradicionais, né? Pelos pequenos agricultores. Eu deixo o legado cultural dessas populações, né? Da relação delas com a rocha. Então a gente está no momento de decidir, enquanto sociedade, o que a gente quer, né? Se a gente quer mais figuras, mais lembranças dos nossos entes, mais lembranças negativas desse lugar, ou se a gente quer toda essa beleza, todos esses elementos culturais para as próximas gerações. A esperança agora, ela está exatamente nessas pessoas, né, que eu chamo aqui de vidas rupestres, e por isso o nome do projeto. Essas vidas rupestres, né, que tiveram sua construção intimamente relacionada às rochas e ao espinhaço, e que estão há tanto tempo lutando para sobreviver nesse lugar, né, entendendo a vida sobre as rochas, e os pesquisadores, né, os conservacionistas têm, contra todas as possibilidades, batalhado arduamente para a conservação desses locais, né. Eu tenho uma esperança nesses sorrisos e nesses olhares apaixonados sobre a biodiversidade, sobre as montanhas. Então, feita essa apresentação do projeto, eu queria passar para uma segunda etapa, que é falar efetivamente sobre a divulgação científica, né? Até agora, o que eu fiz foi contar para vocês a história das vidas rupestres, mas como transformar isso em ação de verdade? Como trazer sensibilização das pessoas, né? Como que a gente pode tocar a sociedade? Como que a gente pode fazer essas histórias chegarem a quem toma as decisões? E é aí que o fotógrafo, o documentarista, o divulgador de ciência, ele entra, né? Exatamente para fazer a ponte entre a produção acadêmica e a sociedade. Então, esse projeto que eu acabei de falar para vocês, ele já foi publicado na National Geographic, né? Foi a primeira inserção desse projeto na grande mídia. Ele já saiu também na World Nomads, né, num artigo um pouco mais enxuto, mas com a mesma pegada também, né, contando essa história das vidas rupestres. E esse aqui é um artigo no Conexão Planeta, que é um outro portal para o qual eu escrevo, né. Essa foi a primeira saída na mídia desse projeto, e já uma tentativa de diálogo com a sociedade, né, de apresentar isso para as pessoas. E muito em breve vai sair também na Biographic Magazine, que é uma revista de divulgação científica digital, com artigos de leitura gratuita, com essa pegada muito visual também. E é exatamente nesse tipo de mídia, de interface, que eu tenho procurado trabalhar, contar minhas histórias e, com isso, atingir um público amplo, né? E quebrar um pouco essas fronteiras da academia. Acontece que simplesmente escrever artigos, né, de divulgação científica não é suficiente. Isso é uma parte do processo, né? A gente tem que fazer o máximo possível para alcançar setores diferentes da sociedade, né? Pessoas que podem não ter a cultura de entrar nesses portais de divulgação científica, né? Nós estamos com um projeto agora também, infelizmente, está um pouco estagnado por conta da pandemia, que é de uma exposição sobre vidas rupestres no Circuito Cultural da Praça Liberdade, né? Eu fechei uma parceria com o Espaço do Conhecimento da UFMG para projeção de fotos e vídeos desse projeto na fachada digital do museu, né? Com um ambiente super democrático, todo mundo que passa pela Praça Liberdade tem acesso. Então, a ideia é contar essa história também num ambiente de ampla visibilidade, né, que qualquer um passando ali possa conhecer. E esse já é o planetário do Espaço Conhecimento da UFMG, né, que é uma projeção em 360 graus, em que as pessoas elas têm um contato mais imersivo, né, elas se sentem ali naquele ambiente, elas são quase que tomadas por essa cúpula onde a projeção é feita. Então, é um ambiente altamente imersivo, que também traz uma oportunidade muito interessante para as pessoas
conhecerem esse ambiente que muitas vezes nunca ouviram falar, né? Mesmo estando do lado de grandes capitais. Bom, e só para mostrar um pouco do alcance disso, né? Quando a gente está falando de divulgação científica, é do nosso interesse ter engajamento, né? A gente precisa fazer com que essas publicações, com que essas histórias visuais, elas rompam fronteiras, né? Rompam fronteiras de bolhas sociais. E para isso é interessante que a gente use a grande mídia, né? E um dos canais que eu tenho colaborado, que eu tenho sido parceiro, é a National Geographic, né? E só no Facebook eles têm 64 milhões de curtidas. Então, cada publicação ali é um alcance muito grande que a gente consegue dar, né, para muito além dessa esfera acadêmica. No Instagram, a National está hoje com 145 milhões de seguidores. Então, uma difusão muito ampla, né, para um público extremamente variado. Particularmente a National Geographic, né, ela tem como missão usar o poder da ciência, da exploração e das narrativas visuais para mudar o mundo. E é exatamente esse tipo de ferramenta, né, de plataforma que eu tenho usado para poder transpor barreiras com essas histórias visuais. Outro projeto que foi um desdobramento do Vidas Rupestres é o Beija-Flores Improváveis, que é um projeto muito recente, mas que, de certa forma, ele já foi concluído. Esse projeto, ele começou aqui pertinho de Diamantina, né? Eu falo com vocês agora de Diamantina, eu estou no meio de uma expedição de campo aqui, dos Campos Rupestres, no Espinhaço. E esse projeto, Beija-Flores Improváveis, ele começou aqui do lado, no Parque Nacional das Sempre Vivas. Na ocasião, era um acampamento de Réveillon, estava lazer, né? Não estava trabalho. E eu e as pessoas que estavam comigo, né, começamos a reparar um beija-florzinho muito interessante que estava chegando perto, né, e que se aproximava freneticamente das flores o tempo inteiro, mudava entre flores, né, brigava com os beija-flores maiores. E a gente ficou intrigado, era um beija-flor muito pequenininho, interessante, que disputava as flores do território com os outros. Depois de algum tempo, eu acredito que mais de um dia nesse lugar observando esses beija-florzinhos, em um momento um deles chegou muito perto, né, de onde eu estava acampado, chegou na minha cara, assim, eu tomei um susto, eu fiquei embasbacado ao perceber que não era um beija-flor, e sim uma mariposa. E essa mariposa, ela tinha não somente uma morfologia, né, uma forma idêntica ao de um beija-flor, como ela se comportava como um beija-flor, né, ela competia por recursos com os beija-flores e agia como um beija-flor. E isso me trouxe uma curiosidade muito grande, né? Fiquei curioso, poxa, será que alguém já viu esse bicho? Será que alguém sabe da existência desse animal? Né? Isso é muito diferente. E assim que eu voltei para Belo Horizonte, eu comecei a fazer contatos com amigos, com pesquisadores que trabalhavam com mariposas, né, com insetos, descobri que apesar de ser um animal tão diferente, ele é razoavelmente comum. Mas essa história não tinha sido contada. Eu pensei, poxa, tá aí uma oportunidade super interessante para contar uma história diferente para as pessoas, né? Então, eu iniciei esse projeto de documentar um mimetismo incrível, que é de um inseto com um beija-flor, né? Um inseto com uma ave, um mimetismo totalmente inusitado, né? Uma convergência evolutiva absurda, né? Para viver sobre esse ambiente terrestre, esse ambiente do cerrado. E eu destaco, né, que essa é uma história de ciência e de trapaças evolutivas, né? E eu convido a todos vocês para conhecer o mini documentário que a gente publicou muito recentemente, né? Eu em parceria com o Guilherme Aru, que é um grande amigo e documentarista também. Esse projeto, como eu mencionei com vocês, ele começou logo no início desse ano, né? Ou seja, tem agora 10 meses, mas
logo depois eu comecei a gravar, né? Ou seja, então, mais ou menos ali em fevereiro eu comecei a voltar para o campo e tentar documentar o bicho. Em agosto ele foi publicado. Então, assim, num período de tempo razoavelmente pequeno, né? Principalmente considerando pandemia, grande parte eu não consegui ir para o campo, né? A gente conseguiu produzir esse mini documentário que conta exatamente essa história das trapaças evolutivas da mariposa, né, para se parecer com um beija-flor. E ficou um documentário muito lindo, né, muito emocionante. Eu acho que foi talvez o produto mais interessante que eu já consegui gerar até hoje dentro desse contexto da contação de histórias, né? Esse documentário ele está disponível gratuitamente lá no site da National Geographic Brasil e com o PDF, vocês clicando aí nessa imagem, ele já direciona automaticamente. Eu vou deixar o PDF disponível para vocês. Convido a todos a assistirem, conhecerem essa história das mariposas beija-flor. E muito recentemente, agora no finalzinho do mês passado, nós conseguimos a inserção desse mesmo documentário na National Geographic Internacional, né? Então foi publicado aqui no site da National Geographic Latin America e em espanhol, né, que já atinge um público totalmente diferente. Então a gente conseguiu levar essa história, né, falando de evolução, falando de biodiversidade, de um animal incrível que ninguém conhecia. A gente conseguiu atingir um público enorme, não só no Brasil, mas na América Latina e fora também, né? Então, um projetinho que começou no nosso quintal, numa observação durante um acampamento de Réveillon, acabou tomando proporções muito maiores do que eu mesmo tinha imaginado. Por fim, eu gostaria de falar de um outro projeto, também foi um desdobramento do Vidas Rupestres, que é o Mudanças Climáticas em Montanhas Tropicais. Ao longo desses mais de 10 anos fotografando e filmando aqui no Espinhaço, né, eu comecei a ver algumas situações que me chamavam muita atenção, no sentido de alteração no regime de chuvas, né, as pessoas, os locais, os pesquisadores, todo mundo, ainda que não diretamente, falava que a cara das montanhas estava mudando, né? Que não chovia mais como antigamente, que não nevava mais como, isso não no Espinhaço, né, mas em outras montanhas, que não nevava mais como antigamente, que as coisas estavam mudando, que não dava para produzir alimento do mesmo jeito, que certas plantas não cresciam mais, que certos bichos não apareciam. E dentro do contexto do Espinhaço, isso já me chamou atenção nos anos em que eu passei aqui fotografando. Eu resolvi começar a estender isso para outros lugares, né? Eu sou montanhista também, né? Como lazer, então já rodei muito por outras montanhas sul-americanas, né? Muitas vezes nos Andes, na Mantiqueira, no Planalto Central. Agora eu estava com uma expedição planejada para os Tepuis na Venezuela, né? Infelizmente tive que cancelar por causa da pandemia, mas vou agora no início do ano que vem. Eu passei uns bons anos tentando documentar como que a cara das montanhas sul-americanas, né, como que a cara das montanhas, principalmente as montanhas tropicais, estava mudando em função das mudanças climáticas, né? E quando a gente fala de mudança climática, quase sempre a gente associa um contexto polar, né? Quase sempre é um urso polar morrendo de fome, nadando lá no lugar que ele não tem gelo, ou os lugares que nevavam, não neva mais. Mas aqui na América do Sul, a gente tem um contexto que é no nosso quintal, né, de mudanças climáticas que estão afetando de forma muito abrupta as nossas montanhas, e ninguém está essa história, né? Eu me refiro a montanhas tropicais, considerando todas essas montanhas, né? Desde o Espinhaço, a Mantiqueira, o Planalto Central, Serra Geral no Tocantins, os Tepuis, Bodoquena, os Andes. Então, é uma série de montanhas que provém o nosso continente, né? Com alimentos de qualidade, com ciências ambientais, com renovação do ar, com água, e outros serviços ambientais que estavam sendo afetados pelo aumento da temperatura global. Então, eu resolvi começar a explorar essa história. O primeiro fruto desse projeto acabou de sair na edição desse mês da revista Go Outside, né?
que se chama Entre Geleiras e Desertos, para quem quiser, está disponível lá no aplicativo da Go Outside e nas bancas também, né, na revista esse mês. E diferente da National Geographic, que é uma revista voltada um pouco mais para a ciência, a Go Outside ela já tem um perfil totalmente diferente, que é de aventura, né? Pessoas montanhistas, escaladores, corredores, ciclistas. Então, é uma revista que trata desse segmento de esportes outdoor, de vida ao ar livre. E por que a publicação nessa revista? Né? Exatamente para atingir um público, para falar sobre mudanças climáticas, um público que frequenta esses ambientes, mas pode não estar informado sobre o que está acontecendo ali. Então, a ideia é agregar as pessoas, agregar a sociedade no debate ambiental, né? Seja sobre mudança climática, seja sobre mineração, enfim, é mais um esforço recente aí. Como eu disse para vocês no início, né, eu estou disponibilizando uma série de links, né, dentre revistas, workshops, sites, organizações que têm usado a contação de histórias, né, têm usado as narrativas visuais como ferramenta para transformar o mundo. Então, deixei essa série de links. Quem tiver o interesse, é um bom ponto de partida para entender melhor como isso funciona e ter uma inspiração também. E eu queria agradecer aqui meus grandes parceiros, né, as organizações, empresas, entidades que têm me impulsionado, que têm abraçado essas histórias e me permitido fazer essa ponte entre a academia e a sociedade, né? Agradecer a National Geographic, a Biographic Mag, a Road Nomads, a Go Outside, a Conexão Planeta, né, para a qual eu já tenho escrito há bastante tempo, ao Espaço do Conhecimento da UFMG, ao Center for Ecological Synthesis and Conservation da UFMG também, da qual eu tenho vários amigos e parceiros. E queria demonstrar também muita gratidão ao Instituto Biotrópicos, onde eu estou exatamente agora, né, uma parceria muito mais recente, mas que tem me aberto muitas portas e aberto horizontes também para contação de histórias e que a gente possa gerar transformações no que diz respeito às mães, ao campo pedestre, ao espinhaço. Eu deixo aqui todos os meus contatos, para quem quiser saber mais, está aí meu Instagram, Augusto Gomes Foto, meu Facebook, meu LinkedIn, meu site, meu e-mail, e estou à disposição para a gente conversar e para perguntas. É isso. Obrigado a todos. Muito obrigada, Augusto. Parabéns pela apresentação, foi ótimo. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Lígia. Agradeço a vocês pelo convite, por lembrarem do meu nome e pela oportunidade de falar um pouquinho desses assuntos com vocês. Não, fantástico. Fantástico, eu acho que isso comove muita gente, né? Biólogo, que a gente começa a fazer o curso querendo mudar o mundo, né? A gente quer mudar o mundo e aí a gente entra para a consultoria, vê que não é bem assim, que a gente, né? Que as coisas não são como a gente imaginava que fosse. E essa questão de levar para a população essa parte mais extensionista, né? Isso de chegar e mostrar é algo que acho que brilha aos olhos de muitos biólogos, né? Inclusive aqueles que gostam da fotografia, porque é uma maneira visual, né? A fotografia, os documentários é uma maneira visual de tocar. E a gente tem aí o David, né? Agora com seus 90 e poucos anos, gente, não é possível, né? O Attenborough é a grande inspiração de vida para muitos de nós, né? Assim, um cara com 93 anos, né, que teve uma vida na natureza, né? O documentário, para quem assistiu, assim, que ele conta como que ele teve uma vida privilegiada de poder ter acesso aos cantos mais remotos, mais selvagens do mundo e de vivenciar no período de uma geração a mudança no mundo, né? Vivenciar o antropoceno. Então é realmente muito marcante, eu acho, para todos nós. Era isso que eu ia te perguntar, Augusto, inclusive, se ele te serve como inspiração, né? Totalmente, Lige. Não só o Attenborough em si, né? Mas a BBC, assim, contando um pouco, voltando, né, para minha história de vida, para minha trajetória, só para entender, né, como que eu cheguei nisso.
eu me lembro de muito pequenininho, né, lá com meus 6, 7 anos, de meu pai chegar cansado do trabalho, e ele chegava com a National Geographic debaixo do braço, né, aquela revista de capa amarela, né, na época que nem tinha edição no Brasil ainda, era só em inglês. Às vezes lia, né, não tinha esse, às vezes, não conseguia entender exatamente tudo que estava ali, mas aquele conteúdo, né? Eu vi um biólogo lá no Monte Roraima buscando o sapinho que mora dentro da bromélia, que só vive lá no Salto Ângelo, ou os pesquisadores que estavam em busca do coral, não sei o que, lá no meio do Pacífico. Tudo isso me encantava de uma forma, sabe? Que me tocou. E eu sou biólogo hoje, sou fotógrafo de natureza por conta disso, sabe? Então, eu acho que eu mesmo sou um exemplo de como que a contação de histórias pode mudar alguém. O Attenborough, a BBC, a National Geographic, todos esses canais, né, foram absolutamente inspiradores na minha trajetória, sabe? Não consigo me imaginar sem tudo isso que eu vi ao longo da vida. Ah, muito legal, parabéns mesmo. Muito orgulho Obrigado. de ver esse trabalho lindo aí. Gente, agora eu vou abrir para perguntas. Então, quem tiver pergunta pode se manifestar aí, ou levantar a mão, ou já mandar a pergunta aqui no bate-papo. Dani, deixa eu te perguntar, eu já posso parar a gravação? Agora ou fica, deixa as perguntas? Como é que vocês estão Não, fazendo? pode gravar as perguntas também, acho interessante, né? A gente tem Ah, então, gravado. beleza, beleza. E aí, gente, perguntas? Povo. Tá, só tá um monte de gente agradecendo você. Muito obrigada por abrir as portas para o conhecimento. Muito obrigada, sensacional, incrível, trabalho lindo. Parabéns, parabéns. O pessoal está agradecendo e manifestando, mas e pergunta, gente? Ninguém ficou curioso para saber? Nazaré e depois Helene, pode mandar aí. Nazaré, a gravação será. Ah, não, a Nazaré está perguntando de outra coisa, de gravação. Augusto B, massa conversa, mariposa fantástica. Helene, pode fazer sua pergunta aqui no bate-papo. Sabe esse balãozinho que tem embaixo aí? Pode escrever sua pergunta. Tem uma dúvida sobre o mercado de trabalho. Existe um mercado de trabalho nessa área ou seria freelance? Existe um mercado freelance. Assim, a cara da profissão fotógrafo documentarista, ela tem mudado muito desde o advento da fotografia digital, desde a evolução das redes sociais, né? Antigamente, muitas dessas revistas, dos grandes canais de comunicação, né, da grande mídia, tinham muitos fotógrafos e documentaristas associados, eles tinham colaboradores fixos, né, que em alguns casos trabalhavam até como funcionários mesmo, e esse cenário todo foi absolutamente abalado e pelo advento do digital, né, das redes sociais, a estrutura desses grandes canais está mudando e eles estão tendo que se reinventar também. Então existe sim mercado para isso, mas mercado em que os fotógrafos, documentaristas, né, e divulgadores de ciência estão tendo que se reinventar, entender como funciona, né, e fazer uso dessas novas ferramentas também para poder ter o seu ganha-pão. Legal, obrigada, Augusto. O Vinícius está perguntando aqui, ele gostaria de dicas para um biólogo fotógrafo amador, por onde começar? Legal, boa Começou. pergunta. Eu comecei de uma forma, mas eu acho que eu daria uma dica para tentar acelerar esse processo para as pessoas. Eu comecei pela minha paixão pela vida, né? Como eu contei, eu sou absolutamente fascinado pela biodiversidade, pelo mundo, pela natureza. Então, eu comecei a fotografar não pensando em contar histórias. Eu comecei a fotografar simplesmente querendo encantar as pessoas com aquilo que me encantava, né? Eu vi uma coisa no campo, eu vi um morcego, eu vi um inseto, uma planta ou uma paisagem, aquilo era
emocionante para mim, aquilo mexia tanto comigo, eu queria mostrar para as pessoas, eu achava que aquilo tinha um poder de mudança. E de fato tem, né? Mas, sob a ótica da divulgação científica em si, a gente tem que trabalhar um contexto não só de encantar as pessoas com uma foto, com um bicho, com uma planta, mas de trazer histórias, né? Nós, seres humanos, nós somos movidos por histórias, né? Quando a gente escreve um artigo científico, a gente está escrevendo uma história. Quando a gente está falando no Instagram, no WhatsApp com alguém, a gente está contando uma história, né? A gente conta histórias o tempo inteiro. E a melhor forma de você começar a fazer a diferença com isso é olhar para o seu próprio quintal. O que te move? Né? O que te fascina? Que histórias que existem no seu entorno que você pode explorar? Que problemas ambientais que você enxerga, que estão debaixo do seu nariz, que te deixam indignado, que ainda não tem uma solução? Então são essas histórias que estão no nosso quintal, estão bem debaixo do nosso nariz, que às vezes vão proporcionar um material para que a gente consiga não só mostrar uma foto isolada, um vídeo isolado, mas que vire um corpo de trabalho, que conte uma história e que possa sensibilizar outras pessoas também. Obrigada, Augusto. A Valéria está perguntando se você pensou em registrar as últimas queimadas, Serra do Cipó, Lapinha da Serra, né? Se já registrou queimadas. Sim, olha, eu já fiz alguns trabalhos de registro de queimadas, mas em geral foram registros de oportunidade, né? Eu não fui a campo para documentar isso. Agora, especificamente, eu estava bem interessado em documentar isso e não pude sair, não pude ir para o Pantanal, né, para a Amazônia em setembro, por uma série de razões, né, de outros trabalhos que eu estava com prazo curto para fazer, e também por conta da pandemia, né, todo esse movimento de ir para o campo, de montar uma logística, de ter contato com outras pessoas, ficou muito delicado nesse momento. Então eu tentei, dentro da medida do possível, contar as histórias de dentro de casa mesmo, sabe? Essa expedição agora ao Espinhaço aqui é a primeira grande expedição que eu estou fazendo desde que a pandemia começou. Então, assim, não cheguei a ir ao Pantanal documentar isso, infelizmente, mas é algo que tem sido cada vez mais frequente, né, e que está dentro da minha lista começar a correr mais atrás, né. Aqui eu ainda consegui fazer algumas imagens disso no Espinhaço, né, mesmo no início das chuvas, mas não aquelas grandes queimadas que assolaram o estado e o país no mês passado. Entendi, obrigada. A Larissa perguntou se você sempre se imaginou fazendo isso que faz hoje. Sim, Larissa, olha, eu acho que eu nasci biólogo, sabe? Desde muito pequeno eu tinha essa paixão latente pela vida, sabe? Fico até brincando que meus pais me vestiam de biólogo. E as fotos mais antigas, assim, é com uma calça, um coletinho, uma touca, um binóculo, um guia de campo, sabe? Procurando bicho, fascinado pelas coisas. E então, assim, minha história de vida sempre foi muito, muito atrelada à natureza. E desde pequena também eu sou fascinado por imagem, pelo registro fotográfico, né? Assistindo a BBC, lendo as revistas da National Geographic. Então, desde muito tempo que isso era um sonho para mim, né? E nos últimos anos, a minha felicidade, eu tenho conseguido tornar ele realidade. Então, sim, eu acho que era um grande objetivo de vida estar nesse momento que eu estou hoje. Beleza, obrigada, Augusto. O Vinícius pediu para voltar no slide dos links, mas o Vinícius, ele vai disponibilizar esse PDF para a gente, tá? Você quer que volte agora, Lige? Pode voltar rapidinho, só para ele anotar, talvez ele quer fazer alguma anotação. Uhum. Mas vamos lá. E a Helene está perguntando uma dica de câmera para fotografar o céu. Se você. Na verdade, seria lente, né? Mas o que você indica aí? Câmera, Olha, lente? é uma pergunta um
pouco difícil de ser respondida, porque, assim, isso depende muito do tema específico que você está interessado em fotografar, do recurso que você tem para investir nisso, né? Então, por exemplo, quando eu comecei na fotografia, eu tinha uma câmerazinha compacta, sabe? Em que eu tentava contar, não contar histórias ainda, eu não tinha essa visão. Eu tentava fazer meus registros e encantar as pessoas com uma câmera compacta que eu tinha de 8 megapixels. Minha primeira câmera digital, né? Isso sem falar nas analógicas. Mas eu acho que mais do que um equipamento específico para um dado assunto, é importante você aprender a explorar o máximo do equipamento que você tem, daquele que você pode pagar. Porque, assim, equipamento fotográfico é uma coisa muito cara, infelizmente, né? Principalmente no Brasil, dólar alto, moeda desvalorizada. Então, assim, é realmente um investimento muito alto, né? Então, você vai encontrar no mercado, e desde câmera, você vai comprar um kit, isso falando de câmeras DSLR, por exemplo, né? Essas câmeras que trocam de lente, né? Que tem um espelhinho dentro. Desde câmeras aí no valor de R$ 1.000 e poucos até 200, 300 mil reais. Então, é uma amplitude de valor muito grande, né? E até pouquíssimo tempo tinha uma opção muito legal para quem queria começar, que eram as câmeras ultra zoom, que ela era um intermediário entre essas câmerazinhas compactas e as DSLR. Essas ultra zoom, elas tinham uma versatilidade enorme, muita gente ainda usa, mas elas acabaram perdendo um pouco de território com o advento desses smartphones com câmeras muito poderosas, né? Hoje tem iPhones aí e outros smartphones que têm câmeras muito boas, né? Que fotografam em RAW, que fazem vídeo até em 4K. Então, tem inúmeras possibilidades assim para o bolso de cada um, né? Tem, por exemplo, eu estou mais familiarizado com a Canon, né? Lá no site tem a linha de entrada, que é a linha Rebel, que tem câmeras bem acessíveis, tem lentes em preço mais acessível também, e tem algumas ultra zoom que também são um valor mais baixo, mas tudo vai depender do seu intuito, né? Por exemplo, um céu de dia é algo que com um bom celular você consegue fazer, né? É mais pensar na composição, no que você quer mostrar. Agora, fotografar um céu noturno já é algo que vai te exigir uma lente mais aberta, uma câmera que consegue lidar bem com baixa luz, e isso, obviamente, vai encarecendo a brincadeira, né? Então, tudo depende do seu objetivo e do valor que você tem para investir no equipamento. Beleza, obrigado, Augusto. O Lucas perguntou aqui se você acha que a área da conservação ainda não é tão valorizada comparado com as outras áreas da biologia. Olha, eu acho que a conservação tem ganhado muito espaço, né, diante das emergências ambientais no mundo, né, de desmatamento, mudança climática, defaunação, assoreamento, problemas com água. Então, assim, isso tem ganhado muito espaço na mídia e eu acho que a tendência é estar cada vez mais em pauta. Eu sinto uma deficiência dentro das universidades, dos programas de pós-graduação, de tratar a conservação de forma mais prática, sabe? Eu sou um egresso do programa de pós-graduação em ecologia, né, da UFMG, em que a LIGE, de certa forma, fez parte também, né, da zoologia, mas sempre nessa interface aí, ecologia também. E eu sempre senti que, assim, era um curso de ecologia, conservação e manejo da vida silvestre, né, onde eu fiz meu mestrado. Eu sempre senti que eu estava fazendo um curso de ecologia, na verdade, né? A conservação e manejo era o primo pobre que ficava ali de lado, tinha uma disciplinazinha ou outra. Então, eu acho que no quesito, assim, dos programas de pós-graduação ainda é frágil, né? Eu já terminei meu mestrado há algum tempo, né? Formei há bastante tempo também. Não sei como está hoje, mas eu não, sinceramente, não sei se isso mudou tanto, sabe? Eu acho que falta trabalhar com extensão, com pesquisa aplicada e com conservação na prática.
Concordo, Augusto, é isso mesmo. Mas a última pergunta aqui, né, do Augusto, também é Augusto, seu xará. Tem uma super zoom da Sony com 50 vezes de aumento que dá para fazer fotos muito boas, mas não recomendo a marca porque tem erro recorrente. Ah, tá, ele tá falando do que ele tem, não é uma pergunta, não. Sim. Só falando, beleza. Essas ultra zoom, elas são possibilidades muito interessantes, elas são super versáteis, mas elas também têm as limitações dela, né? Ela tem um alcance de lentes muito grande, né? Desde uma grande angular até uma ultra teleobjetiva em uma câmerazinha pequena. Então, isso é uma coisa muito boa, mas traz limitações também, né? De qualidade de imagem, enfim. Tudo é um conflito, né? Entre valor do equipamento, entre tamanho, robustez, qualidade de imagem. Bom, eu não entendo nada, então não vou dar palpite. Eu até tenho uma câmera aqui que eu não uso, preciso voltar a usar ela, inclusive. Vamos lá, tá Ai, na gente, hora. tá na hora, né? E era planos, gente, 2020, eu vou te falar, mas os meus planos eram voltar a dirigir, fazer um curso de fotografia, voltar, né, usar minha câmera que eu comprei para fazer fotos de doutorado, né, fazer fotos de crânio de morcego e tal. Gente, aí Tempo. veio 2020 e aí é isso aí que acontece, né? Tirar foto das minhas gatas aqui, né, das plantas que eu tenho em Sim. casa. Mas é isso Mas aí. é um bom momento para aprender também, porque a Pois gente é, volta para o que está debaixo dos nossos olhos ali, que a gente não costuma dar importância, né? pois é verdade, Augusto, com certeza. Augusto, então eu queria te agradecer mais uma vez, muito obrigada pela participação na nossa jornada acadêmica desse 2020 apocalíptico. Espero vocês em novos eventos nossos da casa Legal. e vamos ficar de olho aí, ligado nos seus documentários, no seu Instagram, sempre que eu souber alguma novidade. Gente, segue o Augusto lá no Instagram para vocês ficarem sabendo das novidades dele. E é isso, Augusto, brigadão. Parabéns pelo trabalho lindo que você está fazendo aí. Daqui uns anos eu vou falar assim, gente, aquele cara ali é meu amigo, ó. Aquele cara famoso ali, ó, que tá BBC. Obrigado, Lige. Fico honrado Demais. pelo convite, assim, desde os tempos remotos lá na biologia, correndo atrás de morcego, né? Teve tanta mudança. Então é sempre um prazer enorme para mim esse tipo de reencontro, né? A gente poder diversificar nossos papos e pensar em outras frentes de trabalho. Então é sempre um prazer, foi uma felicidade enorme estar aqui com vocês e estou à disposição para quem quiser conversar mais também. Legal, obrigada, Augusto. Agora, gente, vou lembrar vocês aí da palestra das 8h40, tá? Deixa eu passar o link aqui, a Dani me passou. Vou passar o link para vocês aqui no bate-papo, tá? Para vocês participarem também da palestra do segundo horário, tá? E é isso, obrigada a todos, boa noite e ótima semana e resto de semana para todo mundo. Até mais, Obrigadão, gente. Boa Augusto. noite. Tudo de bom.